A gente tem entrevista importante, ele foi solícito, nos respondeu, trouxe informações a respeito dos documentos do Itamaraty que estão sob sigilo, né, por ordem de Bolsonaro e que tratam do assassinato de Marielle Franco. Deputado eleito pelo PSOL, Guilherme Boulos, vem aqui agora no CNN 360. Feliz Ano Novo, agora ao vivo. Deputado, obrigada pela solicitude sempre. Bom falar com o senhor. A gente vai começar falando do caso Marielle, das expectativas aí depois da proposta do Dino de federalização do caso. A família está sendo aí persuadida a apoiar isso para facilitar a migração, a entrada da Polícia Federal no caso. E agora a gente vem aí com a constatação de que informações que tratam de Marielle foram colocadas sob sigilo no governo Bolsonaro. Eu queria ouvir um pouco o senhor a esse respeito e em seguida a gente vai falar de formação de base na Câmara. De novo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Dani. Prazer falar contigo. Feliz Ano Novo para você, para todo mundo que está acompanhando a gente na CNN. Olha, hoje foram divulgados alguns dos sigilos que o governo já teve a oportunidade, em menos de uma semana, de mapear para poder tomar a decisão política do que será aberto, né? Aquilo que não tem nenhuma justificativa de permanecer sigiloso tem que estar aberto. Um dos sigilos, justamente, que apareceu foi um sigilo relativo ao Itamaraty de telegramas que tratam do assassinato da Marielle Franco. Ou seja, por qual razão se mantém sigilosa algo que pode contribuir para a investigação de um assassinato político, de um crime político, com todo o impacto que teve no Brasil? Esse é um ponto-chave, né? Outros sigilos que também já foram mapeados, Dani, que não tem nenhuma justificativa. Pega, por exemplo, está sob sigilo hoje as reuniões na Presidência da República com a participação do Carlos Bolsonaro, o Carluxo. Quantas foram? Que reuniões foram essas? Uma reunião feita pelo general Heleno, então ministro do GSI do Bolsonaro, com empresários golpistas. Ou seja, qual é o teor dessa reunião, quem estava presente? Esses sigilos têm que cair. Em relação ao caso Marielle em particular, Dani, olha, eu acredito que a federalização é o melhor caminho. O Flávio Dino, que assumiu o Ministério da Justiça, já se posicionou nesse sentido. Visivelmente, as investigações foram obstruídas quando o Bolsonaro fez indicações casuísticas para a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Toda a investigação caminha para o envolvimento da milícia. A gente sabe o quanto a milícia é influente nas instituições do Rio hoje, em políticos do Rio hoje. Então é muito importante você ter a federalização para que se tenha uma investigação isenta e que possa chegar a algo que o Brasil todo quer saber, que o mundo quer saber, não só quem matou Marielle, mas quem mandou matar. Inclusive trazendo com esclarecimento, eu acho que o esclarecimento é bom para todos, aquela história que até hoje ficou muito mal explicada da ida de um dos assassinos da Marielle no condomínio do Bolsonaro, que teria interfonado para a casa do Bolsonaro, do porteiro que deu esse relato e depois desmentiu o relato e sumiu. Então, essas questões, para o bem público, precisam vir à tona. Lembrando que nesse caso houve inclusive ali, o Carlos Bolsonaro divulgou trechos da gravação que mostrariam que não foi ali na casa do presidente onde de fato houve, né, esse contato e que havia sido rasurada ali o registro da entrada do executor da Marielle nesse condomínio. De todo modo, houve sim esse apontamento e depois o caso foi descartado. Para trazer aqui um posicionamento do Ministério Público do Rio, deputado, que o Leandro Rezende apurou, ele diz basicamente, o MP, né, se o Leandro tiver já apostos, ele próprio pode vir, mas o Ministério Público diz, olha, o deslocamento do caso da Seara Fluminense para a Seara Federal vai trazer prejuízo aos trabalhos. O portador da notícia está aqui, ele pode vir falar com o senhor. Vem para cá, Leandro Rezende, direto do Rio de Janeiro. Guilherme Boulos está no 360. Daqui a pouco a gente vai falar sobre formação de base. Eu quero saber se ele vai de Lira. Mas vai lá, Leandro.
Essa pergunta é boa. Dani, boa tarde, né? Para você mais uma vez e para o deputado Guilherme Boulos, obrigado por estar conversando conosco. É isso, né, deputado? Eu conversei hoje com integrantes do Ministério Público que eles apontam o seguinte: a investigação ela já tem 5 anos e tem muitos terabytes de informação já produzidos. E os 8 promotores que estão no caso, eles estão dizendo que federalizar agora representa um risco para a investigação, porque muito trabalho já foi feito, né? Queria, diante disso, desse posicionamento do Ministério Público, já trocou os investigadores várias vezes, mas hoje tem uma linha de investigação para encontrar o mandante. Queria uma avaliação do senhor sobre esse posicionamento do MP aqui do Rio de Janeiro, que tem uma força-tarefa para investigar esse duplo homicídio até hoje. Deputado. Olha, Leandro, com todo respeito aos promotores, não os conheço, não sei quem são, e, portanto, só posso pressupor a lisura e a correção deles. Mas uma investigação que há 5 anos não conseguiu chegar ao mandante do assassinato, bom, algum problema tem. Então, você propor a federalização, eu acho que não prejudica em nada o compartilhamento de informações. Se você tem toda uma investigação construída, não sei quantos teras e tudo mais, bom, que essa investigação e que esses dados sejam compartilhados com a Polícia Federal, que eles sejam compartilhados com os órgãos federais de investigação, com a Justiça Federal, para que a gente possa ter mais mecanismos. Se há 5 anos a Justiça do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro não chegou a nenhum resultado na investigação, é razoável que se tente uma outra alternativa, sem aqui colocar em xeque a lisura dos agentes públicos que estão tratando disso no Rio. Por isso eu concordo inteiramente com a decisão já manifestada publicamente do Flávio Dino de defender a federalização do caso. Gente, estou aqui com o deputado Guilherme Boulos e aí eu vou aproveitar para... Deputado, o senhor foi uma voz dentro do pessoal que freou ali uma ala do partido que queria declarar a independência do governo Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor falou, olha, quem vai fazer oposição ao Lula são os bolsonaristas. A gente precisa estar junto para construir, inclusive para puxar para a direção certa quando achar que está errando. Pois muito bem, isso refreou esse movimento. Uma das coisas que está se desenhando, a gente veio falando disso, é a composição de uma base na Câmara dos Deputados muito ampla, com partidos da centro-direita, inclusive União Brasil, que foi abrigo para Bolsonaro em 2018, e também um apoio de uma ala expressivíssima do PT e da base do Lula à reeleição do Lira. O senhor defende que o pessoal faça o quê nesse cenário? O senhor vota em Lira para manter uma base forte para Lula nesse primeiro ano? Dani, eu não votarei no Arthur Lira para a presidência da Câmara e a bancada do PSOL também não votará no Arthur Lira para a reeleição. Nós estaremos na base de apoio ao governo Lula, isso o partido já definiu, existe uma maioria sólida na bancada nesse sentido, né? O PSOL comporá a base do governo, ajudará o Lula a reconstruir o Brasil, contribuirá no enfrentamento ao bolsonarismo, que apesar de ter sido derrotado nas urnas, ainda tem os seus tentáculos na sociedade, no Congresso, enfim, na opinião pública. Agora, nós temos posições próprias em relação a muitos temas. Eu compreendo a decisão do PT e dos articuladores do presidente no parlamento de construírem o apoio ao Lira por entenderem que não teriam forças para poder construir uma candidatura alternativa e de que, portanto, o melhor seria compor com o Lira. Compreendo o raciocínio, mas não concordo com a premissa. Eu acho que sim, existiriam condições, com peso, com a força que a figura do Lula traz, com a expectativa positiva que existe em relação ao governo, de se construir uma candidatura alternativa à presidência da Câmara. Isso não é nada pessoal em relação ao Arthur Lira, né? Que o Arthur Lira acabou se associando de uma forma política e simbólica ao governo do Bolsonaro, a iniciativas do governo do Bolsonaro. Então eu acho que seria uma alternativa melhor nós buscarmos um outro nome para a presidência da Câmara. Então, por isso, nem eu nem a bancada do PSOL votaremos na reeleição do Lira.
Deputado, obrigada, sempre franco, sempre direto. Guilherme Boulos, a gente vai seguir acompanhando. Agora, fiscalizando também o trabalho, hein, Boulos? Boa sorte no Congresso e até logo mais. Obrigado, Dani. Boa tarde para você. Bom trabalho aí na CNN. E um abraço para todo mundo que está nos assistindo. Até mais. Até.